Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério e hoje não é um vídeo do meu diário de trade. O vídeo está sendo lançado na quarta-feira, dia 11 de junho de 2025 e hoje eu não estou operando, porque é um dia que eu tenho uma consulta médica, mas estou liberando esse vídeo aqui, gravado num dia anterior, para poder explicar para vocês um pouco sobre os meus números aí dentro do projeto 10K, os números que eu tenho até aqui no mês de junho, tá? Poder trocar um pouco a ideia com vocês sobre o que eu verifico nos meus números, o que eu tenho como métricas, para esse projeto, tá? Então, para quem não conhece, o projeto 10K é um projeto onde eu comecei com a conta real lá no dia 2 de janeiro de 2025, colocando um capital inicial de R$ 10.000 e o meu objetivo é toda semana mostrar para vocês aí o resultado que eu tenho na semana, o resultado acumulado no projeto, para poder mostrar que no longo prazo é possível sim fazer uma conta positiva, fazer dinheiro no mercado, operando aí de forma séria, né, com um bom gerenciamento de risco e principalmente aí com disciplina, certo? Então, hoje eu vou trazer outros números que eu não costumo mostrar para vocês. Toda semana eu mostro no relatório de performance a minha planilha com acompanhamento do saldo, mas hoje eu quero mostrar para vocês o resumo do operacional do que vem acontecendo aí dentro do mês de junho, tá? Ou melhor, dentro do ano todo de 2025. Então, o que eu já percebi é que esse ano eu tenho performado aqui na conta pública abaixo da minha média, tá? Tem algumas questões, né, o fato de estar gravando para o YouTube, a gente fica com um pouco mais de pressão, na conta pública que eu procuro fazer todos os trades da maneira mais disciplinada possível, né, ainda assim eu fiz alguns trades fora da técnica que eu vou mostrar aqui para vocês, e na minha conta que não é pública, eu faço as mesmas operações, tá, porém eu faço um pouco mais de, digamos, tomo mais risco em algumas operações, fazendo algumas operações que eu chamo aí de menor probabilidade, aqui eu estou buscando as de maior probabilidade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os números aqui do projeto, tá? Então, vamos para a planilha. Vou mostrar assim para ficar mais fácil de a gente visualizar, tá? Então, assim, dentro do ano, tá? Dentro desse projeto aqui no ano, eu comecei, então, no dia 2 de janeiro de 2025, quando era o meu pregão de número 1459, tá? Então, quando começou o ano, eu já tinha operado 1459 pregões aqui no mercado financeiro, tá? Porque eu opero desde janeiro de 2019, desde então eu faço operações praticamente todos os dias, tá? No ano até aqui, eu tenho então 196 operações realizadas, 115 operações com gain, 61 operações com loss e 20 operações que eu chamo de 0 a 0. E aí, qual é o critério que eu estou usando para chamar de 0 a 0, tá? São todas as saídas que eu faço com menos de 30 pontos. Eu procuro fazer essa métrica porque no Profit, tudo que é operação que a gente sai positivo, né, com 5 pontos se for o caso, ele considera como uma operação vencedora. Para poder ter uma ideia do meu operacional, para ver se está correto, se eu estou performando bem, eu descarto tudo que for menor do que 30 pontos. Eu vou considerar como ganho tudo que for acima de 30 pontos. Beleza? Então, são 65,34% a minha taxa de acerto geral, isso aqui misturando todos os meus operacionais, tá? Todos os setups. E o que acontece? A nossa taxa de acerto, ela é uma geral, né, global, porque envolve a conta, e também ela é individualizada por setup, tá? Individualizada por operacional. Às vezes você pode ter aí um tipo de operação que tem uma alta taxa de acerto e de repente você tem um outro tipo de operação que tem uma baixa taxa de acerto. Isso aí vai acabar mexendo nos seus números aí para a conta total, né? A conta global dentro do mês. E aí vem um número que eu gosto bastante de acompanhar, tá? Que é a média de ganho e a média de perda do ano. Como é que eu fiz esse cálculo? Eu peguei na planilha todos os ganhos que eu tive no ano e fiz uma média e fiz a mesma coisa com as perdas. Verifiquei todas as perdas que eu tive no ano e fiz uma média. Então a conta no ano é a média de ganho até aqui é 277,80 e a média de perda até aqui é 418,33. Isso aí significa que quando eu perco em média 1,51 da média de ganho, tá? E como é que eu fiz esse cálculo, tá? Eu peguei aqui os 418,33 e dividi por 277,80. Então não é duas vezes, eu não perco duas vezes o que eu normalmente ganho. Eu perco mais ou menos 1,51 da média de ganho, certo? Até aqui, eu tenho o payoff do meu operacional geral, tá? Em 0,66. O meu break-even, tá? Que significa o quê? O mínimo que eu tenho que fazer para poder ser lucrativo.
é 60,09, tá? Um break-even que está bem alto, a minha média histórica, tá? A minha média pegando aí os últimos 2 anos e meio que eu tenho computado aqui na planilha, está em torno aí de 55%, tá? 54, agora chegou em 55, e desse ano está em 60. Então significa que esse ano eu tenho errado mais do que o normal nas operações aqui nessa conta pública, tá? O meu edge, que significa o quê? A vantagem que eu tenho em cima do o quanto que é a minha taxa de acerto em cima do break-even, tá? O quanto que eu fico acima do break-even é 5,24%. O meu fator de lucro até aqui está em 1,26. O meu risco e retorno efetivo, então, está indicando que é para cada 1 de risco, eu ganho 0,66 de retorno, certo? A minha taxa de acerto geral está em 65,34%. Então, somando todos os meus operacionais, eu já vou entrar neles para explicar para vocês, eu estou tendo 65,34% de taxa de acerto, tá? E a minha assertividade, ou seja, o quanto que eu estou sendo eficiente na execução do meu operacional, está em 92,35%. E significa o quê? Por que que não está em 100%? Porque em alguns trades eu que entrei errado, ou eu entrei fora da técnica, ou então eu fiz uma entrada pensando que estava na técnica, mas ele não estava na técnica. E eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Porque eu pego assim, por exemplo, do dia de ontem, tá? No dia 10 aí, quem voltar no vídeo do dia 10, tá? No vídeo de ontem, vai verificar o seguinte. Vou ter aqui, ó. Eu marquei aqui 3 operações do dia de ontem, tá? São 3 operações realizadas. Veja que aqui no meu diário, eu marquei que uma operação foi um rompimento de desequilíbrio muito forte na barra número 3. Uma operação, eu fiz uma operação de rompimento de desequilíbrio muito forte na barra número 17, tá? Ao menos eu considerava que era isso. E depois, na barra número 28, a operação que eu fiz ali, que eu considerei um desequilíbrio fraco, quando eu fui rever rever o vídeo não, mas quando eu fui rever os trades aí depois do final do dia, eu percebi que essa operação foi fora da técnica. Então eu reclassifiquei ela como fora da técnica. O que que é fora da técnica? É aquilo que não está no meu plano de trade. Ou seja, eu achei um critério para entrar, considerei como um desequilíbrio fraco comprador, porém, na verdade, ele não fazia sentido. Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico. Então, no gráfico, só para ilustrar, pessoal, eu entrei aqui, ó, considerando o seguinte. Eu considerei que isso aqui foi uma primeira perna. Isso aqui como se fosse um desequilíbrio muito forte comprador. Correção profunda. Estava comprando aqui, tentando buscar uma nova máxima, ou seja, um movimento de desequilíbrio fraco comprador. Isso era o que eu estava lendo na hora. Depois eu fui rever e percebi que não, foi um erro meu, né, um erro bem bizarro, podemos dizer assim, tá? Na verdade, nós não estávamos nesse ciclo e eu não estava entrando aqui para fazer esse tipo de operação. Eu forcei uma operação e, obviamente, o mercado cobrou o preço, né? E eu sempre acho que é bem feito quando a gente faz algo muito fora da técnica, a gente tem que ser estopado mesmo para poder doer e a gente percebeu o erro. Se tivesse dado certo o trade, provavelmente eu não teria percebido esse detalhe, tá? Se bem que no momento que eu estava revisando no final do dia eu ia perceber, mas na hora ao menos eu não iria perceber que estava errado. Então isso aqui é uma situação que eu considero que a técnica não estava correta. Aí voltando para a planilha. Então se a técnica não estava correta, aqui no meu diário de trade, eu coloco aqui a informação, ó. Vou colocar aqui no final, onde diz técnica correta, eu vou marcar como não, certo? E sempre que a técnica correta está marcada como não, e também for fora da técnica, que é o outro trade que eu fiz do dia, lá na minha contagem, lá na minha estatística, vai baixar o meu nível de assertividade, porque são situações que eu executei errado. Então, o problema não foi operacional, o problema fui eu que executei errado, certo? Então, se a gente voltar aqui para a primeira coluna, ele vai mostrar que a terceira operação foi fora da técnica. Então, essas 2 operações aqui de hoje, que foram execuções erradas, ele vai mexer com isso aqui, ó, com o resultado da minha assertividade. Por isso que ela está em 92,35, tá? A minha assertividade nos últimos 2 anos e meio aí, ela tem ficado em torno de 94%, tá? Porém, no ano passado foi bem alto. Ano passado eu fiquei com a assertividade quase em 97%. Esse ano baixou, até aqui baixou bastante. Meu desafio até o final do ano é aumentar isso aqui,
para poder fechar, né, não cometer erros por minha execução, né. Pode ser erros operacionais, o operacional pode dar errado, levar stop, mas não por minha execução, tá. Então isso aqui eu acho importante de acompanhar e eu presto bastante atenção nisso. E aí depois, por último, eu vou mostrar para vocês um resumo dos meus resultados operacionais, dos meus tipos de operações que eu tenho feito aí nessa conta ao longo desse ano, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho de cada uma para vocês, porém, eu estou mostrando aqui de forma resumida nessa planilha e não de forma completa. E aí não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo aí, deixa um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E caso você queira usar uma planilha parecida com essa que eu tenho aqui, pegue no meu vídeo sobre como fazer um backtest, ou então pega aqui no comentário fixado a planilha mais atualizada. Ela vai ter os mesmos campos, porém mais completo nessa parte do ciclo operacional, que é o que eu faço uma análise mais completa, mas aqui nesse vídeo eu vou mostrar resumido para vocês. Pode baixar a planilha, é gratuita, baixa a planilha, lança as operações de vocês. Você pode usar tanto como backtest, quanto como diário de trade, registrando todas as operações dia a dia, tá? Eu faço as duas coisas. Eu tenho o registro diário, porque eu vou acompanhando aí durante o ano, e tenho também a de backtest, que é uma geral que eu faço testando aí, buscando os anos. Então vamos lá. O tipo de operação que eu mais faço, tá? O rompimento, que é o desequilíbrio muito forte. Essa primeira aqui, eu fiz 107 desses trades esse ano, 65 gain, 33 loss, 9 no 0 a 0, 66% de acerto, tá? Depois eu tenho aqui rompimento de pivô. Eu não gosto muito desse tipo de trade, mas eu fiz alguns esse ano, né? A amostragem super pequena, está em 16 trades. Apesar de ele ter uma alta taxa de acerto, eles são 16 trades. O que que é esse rompimento de pivô? É aquela operação que eu faço de pegar o rompimento, depois do rompimento, né? Aí o desequilíbrio ainda está forte, eu pego uma correção rasa ali e entro para poder buscar uma nova máxima, tá? Depois eu tenho o desequilíbrio fraco, eu fiz apenas 18 trades desse esse ano, 69%. Equilíbrio na falha, eu tenho 16 operações realizadas. Não gosto muito também de executar esse tipo de operação aqui, mas tem uma alta taxa de acerto, 73%. E a que eu gosto daí de operar quando está equilibrado, que é o equilíbrio com barra de sinal, eu só tenho 25 trades, até achei que tinha feito mais esse ano, tá? E 54% de acerto, tá? Agora, esse 54 não quer dizer que eu saio perdendo porque o meu break-even é 60, tá? Aí eu teria que trazer aqui os números completos desse operacional, que ele tem uma taxa de acerto maior, mas esse ano eu não estou performando tão bem com ele, tá? Porque eu tenho percebido realmente que eu tenho feito poucas operações de equilíbrio. Eu vou ter que fazer mais operações porque o mercado tem ficado mais tempo equilibrado também. Falha de gap, eu fiz apenas 4 esse ano, 100% de acerto. Esse trade aqui eu gosto muito de fazer, mas ele não aparece toda hora. Give up é o tipo de trade que eu estou abandonando de fazer, não gosto de fazer, é uma desistência, tá? Digamos que o mercado está em uma tendência compradora e de repente ele reverte muito rápido, tá? A primeira barra de reversão com o momento eu chamo de barra de desistência, uma operacional de give up. Eu fiz dois trades, 50% esse ano, né? E aí aqui o dado que me assusta até aqui no mês de junho, que é os trades que eu classifiquei como fora da técnica, tá? Foram 8 trades realizados, foram bastante, tá? Desses 8, 6 felizmente foi stop, tá? Como eu disse, quando a gente faz algo fora da técnica, tem que ser punido de fato. 25% de acerto. Aqui fica o meu foco maior e eu percebi que boa parte desses trades aqui ocorreram no mês de janeiro desse ano, tá? Não à toa foi meu pior mês de performance financeira do ano, tá? Eu tenho que fazer esses ajustes aqui e evitar fazer essas operações aqui fora da técnica. E aí vocês já devem ter percebido que muitas vezes eu entro nas operações e o meu risco retorno, né, meu risco é 2 vezes o retorno. Esse risco é um risco inicial, porém depois eu faço um gerenciamento ativo da operação, vejo se a cada barra, se a minha operação ainda faz sentido, e quando ela perde completo sentido, ela muda o ciclo, eu estopo a operação de forma antecipada. Isso eu chamo de gerenciamento ativo. Isso eu faço com que o meu risco efetivo reduza, não fica nos 2, né, e chegue nesse 1,51 aqui. Isso, obviamente, eu faço devido à experiência que eu tenho e na leitura, né, mudança de ciclo. Então eu acho que não faz sentido eu manter a operação. Por isso que eu saio antecipado. E isso aqui ajuda bastante a melhorar a performance do meu operacional, tá? Mas é aquilo, a gente sempre ganha por um lado e perde por outro, porque pensa assim, se eu saio antecipado, eu acabo derrubando a minha taxa aqui, a minha média de ganho, correto? Eu derrubo um pouco a minha média de ganho, porque ao sair antecipado, se eu saio
no stop gain, por exemplo, eu acabo, ao invés de pegar o alvo completo, eu pego só um pedaço. O alvo era de 300 pontos, eu peguei 100 pontos, por exemplo. Então eu acabo baixando aqui, mas eu melhoro a performance, melhoro o financeiro, mas também, consequentemente, eu acabo baixando aqui o meu payoff, né? Acaba atrapalhando, por um lado, o payoff, o fator de lucro acaba baixando com esse gerenciamento ativo. Porém, por outro lado, eu já testei e já percebi que isso faz com que o meu retorno financeiro seja maior do que eu mantenha sempre o alvo fixo e o meu stop fixo, até mesmo que se a gente for olhar aqui os meus números, tá? Eu vou ver que eu faço acompanhamento, ó, eu saí 58 vezes no ano antecipado, 27 vezes, né, 47% das vezes ele foi no meu alvo, 53% das vezes ele foi no stop. O meu stop é maior do que o alvo, e sendo que a maioria das vezes ele vai no stop, significa que eu faço muito bem em sair antecipado, como foi hoje na terceira operação, tá? Eu saí antecipado e depois aí, uma hora depois, 2 horas depois, ele foi até o meu stop, caso eu tivesse mantido a operação. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo seja útil para vocês, que isso sirva como um insight para alguém que acha que pode ser necessário. Quem sabe até alguém pode utilizar essa planilha aqui e acabar melhorando seu operacional. Eu espero que seja útil, mas coloca nos comentários aí o que você achou disso que eu comentei, o que você tem achado dos números aí do projeto até o mês de junho. Eu vou levar ele no mínimo até o final do ano, mostrando para vocês aí que sim, é possível se recuperar até mesmo de drawdown, como eu estou passando agora aqui no mês de junho, e fechar positivo lá no final do ano, se Deus quiser. Certo, pessoal? Então, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o like para poder valorizar o trabalho que eu tenho botado aqui. Espero que você tenha tido um ótimo dia de trade no dia de hoje. Eu volto amanhã e até o próximo vídeo.